Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos que estão nos visitando nessa noite. Com muita alegria, vamos começar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom é estarmos aqui. Mais um privilégio nos concede o Senhor de estarmos reunidos em nome dEle nessa noite tão calorosa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, que Ele se faça presente em nosso meio, que seja agradável ao Senhor o nosso canto. Consagre sua vida ao Senhor, coloque aos pés de Deus todos os seus anseios, todas as suas preocupações e confie de todo o seu coração que o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, Ele nos ouve, Ele se importa e Ele está neste lugar, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças por esse momento, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui a tua destra fiel tem nos sustentado. E por isso, Senhor, nós nos reunimos aqui na tua casa, neste lugar de oração, para colocar, ó Deus, diante de ti as nossas vidas. Tu sondas e conheces, ó Deus, o nosso interior, sabes, ó Deus, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas frustrações. E mesmo assim o Senhor nos ama. E por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti. Porque o Senhor nos amou primeiro. A Tua graça nos alcançou e nos trouxe aqui, ó Deus. E nós queremos nessa noite dar testemunho da Tua fidelidade. De todo o nosso coração, ó Deus, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. O Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, no nosso coração, e que a nossa adoração seja aperfeiçoada. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor visite, ó Deus, cada coração aqui. Atenda, ó Deus, cada prece segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A Ti, ó Deus, somente a Ti nós prestamos este culto e Te pedimos, fica conosco, fala conosco, consola corações, restaura vidas, renova as nossas forças e aumenta a nossa fé. Essa é a oração que nós Te fazemos humildemente, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Bom é estarmos aqui. Convido você a se colocar de pé. Neste momento nós vamos fazer a leitura de um versículo da Palavra de Deus, registrado em Hebreus 13, versículo 15. Está projetado. Vamos ler todos juntos? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que essa seja a intenção do seu coração nessa noite. Oferecer ao Senhor um louvor, ainda que seja um sacrifício para você. Porque tem dia que a gente está numa luta tão grande que é difícil adorar o Senhor, não é? Mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele coloca um sorriso no nosso rosto. A presença de Deus nos traz abundante alegria. Tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito que você chegou aqui nessa noite. Amém? Vamos cantar ao Senhor com alegria e consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, dizendo que enquanto nós vivermos, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos viver para Ele intensamente e glorificar o nome dEle.
Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, aproveite essa oportunidade, dá aquele sorriso abençoado para quem está do seu lado e diga para ele que ele está no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus, a presença de Deus. Enquanto eu viver, contarei sua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória. Exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei sua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei sua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Glória a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando o Salmo 96. Como é bom nós louvarmos a Deus, que o nosso prazer, independente das circunstâncias, estejam nesse Deus que nos salvou. Como é bom poder cantar as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno
entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós vamos continuar cantando ao Senhor. Que o nosso coração esteja sensível à voz do Senhor. Porque muitas vezes, apesar de andarmos com o Senhor, nos perdemos e não vemos o que o Senhor está fazendo. Mas que nessa noite, os nossos olhos espirituais estejam abertos e o nosso coração sensível e receptivo à palavra do Senhor. Que assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós tenhamos a oportunidade de ter os nossos olhos abertos para que o Senhor se revele a nós nessa noite, para que sejamos transformados pela palavra de esperança que temos recebido. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão
Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de Vamos à casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Vamos à casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Sob o lugar de honra. Sob o lugar de honra. Senhor Deus, nós desejamos que isso seja verdade em nossas vidas, que o lugar de honra em nossas vidas seja teu. Tome esse lugar, Deus, nós te pedimos isso humildemente e pedimos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sim, em meio às muitas atividades e muitas preocupações, nós temos colocado outra coisa nesse lugar. Deus, nos ajude a percebermos isso e o quanto antes voltarmos ao Senhor e pedirmos que o Senhor retome esse lugar. Seja o Rei em nossas vidas, o nosso Senhor, que nós possamos, Deus, em meio à nossa rotina do dia, em meio ao nosso lidar com os nossos irmãos, no partir do pão, nós possamos te perceber e te honrar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Tem criança aí hoje, gente? Onde estão os pequeninos do reino de Deus? Hoje a tia Priscila vai estar conduzindo as nossas crianças para receber a mensagem do Senhor na linguagem delas, num cantinho muito especial, preparado para cada uma delas. E é muito bom receber essas crianças lindas na casa de Deus, nesse período de férias. Não deixe de trazer a sua criança para ser abençoada pelo Senhor. Eles são a igreja de hoje, eles são muito especiais e nós temos muito que aprender com eles também. Nós vamos orar neste momento. A tia Priscila vai estar orando e agradecendo ao Senhor pela vida desses pequeninos e pelos grandinhos também, né? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai amado, Pai querido, por esse dia, Senhor Deus, de estarmos aqui na Tua presença. Entrego, Senhor Deus, a vida de cada criança aqui, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, e peço também, Senhor Deus, por nós, professores, que o Senhor possa estar nos usando. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos passar para o momento de consagração de vidas e bens. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em João 4:35. Vamos ler todos juntos? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês,
Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Nós vamos entoar o hino 546, que é uma oração pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para o tempo que nós temos vivido, para que sejamos participantes daquilo que o Senhor está fazendo aqui, ao redor de nós e pelo mundo. E você que veio preparado para entregar no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, terá a oportunidade durante essa canção. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido. Esse é um compromisso nosso, nós que somos membros da Segunda Igreja Batista, para que a obra do Senhor possa se desenvolver mais e mais. É muito bom nós vermos o quanto o Senhor tem feito na vida daqueles que têm sido alcançados por essa palavra poderosa que temos recebido da parte do Senhor. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagra-te perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó Filho, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso Esse momento que a gente consagra nossas vidas, também nossos bens, nossos recursos ao Senhor. Convido os irmãos a abaixar suas cabeças, fecharem seus olhos. Senhor, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido nas nossas vidas, por toda a graça e misericórdia que o Senhor derrama sobre nós, mesmo sem merecermos, Senhor. Colocamos diante de Ti a vida de cada irmão aqui presente, que tem se preparado e se dedicado e entregar as suas vidas a Ti, os seus pertences, os seus bens, através dos dízimos e das ofertas. Senhor, muito obrigado pela vida daqueles que têm dedicado o seu tempo, suas energias, seus esforços para sinalizar o Teu reino aonde estão, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. E te peço, Senhor, que esteja nos fortalecendo cada vez mais em Ti, para que a gente possa viver sempre de maneira que agrade o Teu coração. Colocamos diante de Ti a vida também daqueles irmãos que estão enfermos, que alguns gostariam muito de estar presente aqui hoje, celebrando pessoalmente com a gente,
mas não podem, que o Senhor esteja visitando a cada um deles, Senhor, e trazendo a cura que tanto almejam, ou as respostas daquelas coisas que estão tirando a paz do coração de cada um. Eu não conheço a realidade de todos, mas o Senhor conhece bem cada coração. E por isso eu te peço, Senhor, que a cada anseio de coração o Senhor possa estar respondendo segundo a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Continue preparando os nossos corações, a palavra que está sendo ministrada e que será pregada logo mais. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse momento, a gente vai estar se preparando para o momento da palavra. A gente vai ter uma pessoa especial aqui, que é o João Vitor. Ele que tem sido esse jovem que, desde que chegou aqui, já tem pegado firme, já tem ajudado. Eu brinco, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade. O João Vitor é um dos meus diáconos, né? Eu posso contar com ele para qualquer momento, assim, precisar, né? Quando tem trabalho para fazer, ele é um dos que chega junto. Então, chamar o João Vitor aqui para já ir se preparando. Você vê, já chegou aqui como um bombril, né? Mil utilidades. Vocês veem ele ajudando aqui no louvor, ele ajuda com os adolescentes na classe. Agora está ministrando a palavra também. Isso aí, chegou aqui na igreja para servir, né, João? Então vamos estar orando enquanto ele prepara aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, entrego diante de Ti a vida do João Vitor, Senhor, e a palavra que o Senhor antes, com certeza, ministrou o coração dele para ele poder estar ministrando aqui nessa igreja, Senhor. Que não seja o João falando, mas o Senhor falando através da vida dele. Senhor, prepare nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, para entender aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas, através da vida do João, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do pastor Neilson, que está aí agora no período de férias, né? É um privilégio muito grande poder estar aqui falando um pouco sobre, compartilhando, na verdade, um pouco sobre Jesus com a igreja. Apesar de nós não sermos nada, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo ele nos usa, independente da pessoa que estiver aqui. O que nós devemos prestar atenção na realidade é no que a Bíblia nos diz e a mensagem, porque Deus tem sempre algo a projetar em nossos corações, algo para nos dizer, algo para nos exortar, ou às vezes uma palavra que nós sabemos, mas nós devemos lembrar, porque com o passar dos anos, mesmo nós estando sempre quarta, domingo, muitos e muitas vezes na igreja, nós nos esquecemos de alguns conceitos, esquecemos de algumas coisas pelo dia a dia, pela rotina, que nós devemos lembrar e aplicar todos os dias. Bom, eu gostaria de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 24. Eu estava em casa quando fui preparar essa mensagem. Eu fiquei pensando muito, e essa mensagem falou muito ao meu coração, porque pode parecer algo banal para uma pessoa que vai sempre à igreja, mas algo que deve ser sempre lembrado. É algo que tocou muito o meu coração, até porque vai de encontro também com o nosso tema, que é usa no Senhor. E ali, preparando essa pequena mensagem, eu dei um título para essa mensagem, que é Cristo sempre será a nossa prioridade. Lendo agora Mateus no capítulo 6, versículo 24,
diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, primeiramente, como o título mesmo dessa mensagem vai dizer, Cristo como prioridade, eu pensei a partir de uma perspectiva de um Deus que é exclusivo. Como assim um Deus que é exclusivo? Logo, lá no versículo 24, a primeira frase é, ninguém pode servir a 2 senhores. O Senhor Jesus Cristo é um desses senhores. Deus é um desses senhores. E Ele procura pessoas que o adorem de fato. Não existe um meio termo entre servir um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e servir outro Senhor, seja ele qualquer que for. Ou seja, Deus é um Deus exclusivo. Ou você o serve, ou você não serve. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouco, uma pequena ilustração sobre prioridade. Bom, eu pensei numa pequena ilustração onde existia um executivo de uma grande empresa e esse executivo, na verdade 2 executivos, eles tinham muitas tarefas para fazer. E aí o chefe deles delegou todas essas tarefas e disse que no final do dia ele chegaria para conferir a todas aquelas demandas que ele tinha repassado e se as tinham concluído. O primeiro executivo, ele simplesmente se perdeu em todas aquelas tarefas, começou a fazer elas de modo deliberado, começou a tentar fazer todas ao mesmo tempo, não estipulou nenhuma prioridade. Já o segundo executivo, ele olhou todas aquelas tarefas que seu chefe tinha delegado para ele e observou qual é realmente a minha prioridade. Ele não se perdeu, ele não se deixou perder diante de todas aquelas tarefas. Ele fez somente o essencial. Ao final do dia, quando o seu chefe chegou, o primeiro executivo, ele tinha começado um monte de tarefas e não havia terminado nenhuma. Ele não terminou as mais essenciais porque ele se perdeu em todas aquelas que não eram realmente importantes. Já o segundo executivo não tinha feito todas as tarefas, mas as tarefas realmente importantes ele as tinha concluído. Moral da história, o executivo premiado foi o segundo executivo, porque ele sabia qual realmente era a prioridade dele. A pergunta é, você realmente sabe qual é a sua prioridade? Ou o Senhor Jesus Cristo tem sido prioridade na sua vida? Bom, no mundo cheio de estímulos
e distrações, muitas são as coisas que nos tiram o foco de Deus. Com a TV, com a internet, com os afazeres do dia a dia, com a rotina, com o trabalho, com as contas de casa, com a família, é muito fácil você se perder, é muito fácil você perder o foco nas coisas de Deus. É muito fácil você chegar de uma rotina árdua e você não ler a sua Bíblia. É muito fácil você chegar e você está cheio de preocupações com a sua família e você não fazer um devocional, você não orar a Deus. Isso é muito comum até mesmo dentro das igrejas. Quantas pessoas às vezes passam uma semana inteira e elas estão tão atarefadas que elas sequer pensam no Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa a se pensar, porque os nossos pensamentos, eles têm uma influência muito grande sobre nós. Eu lanço uma pequena pergunta, sabe? O que será que nós estamos realmente dedicando o nosso tempo? Não necessariamente fazendo, mas pensando. Porque aquilo que nós pensamos mais vai ser aquilo que vai influenciar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Será que eu penso mais no meu trabalho? Será que eu penso mais nas minhas atividades diárias? Será que eu penso mais nos meus problemas? Ou será que eu penso mais em Deus e na minha vivência com o Pai? Em que eu estou dedicando o maior tempo da minha vida? Não significa que uma pessoa que está todos os dias na igreja vai ser uma pessoa que vai estar dedicando todo o seu tempo a Deus. Existem muitas pessoas que vêm todo domingo para a igreja, porém elas não estão conectadas com o Senhor Jesus Cristo. Elas não são de fato igreja. Quero salientar um pouco, até para voltar a essa parte, o verso 25, o versículo 25, que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Ou seja, existem pessoas, até mesmo dentro das igrejas, e eu me coloco nisso também, porque essa palavra falou muito comigo. Às vezes nós estamos tão preocupados com os afazeres diários, nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, que nós nos esquecemos que o nosso Pai é aquele que é maior que qualquer tipo de problema. Isso não significa que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas nós temos a segurança de que o nosso Pai está nos guardando, independente da situação. Nós temos a ciência de que se nós buscarmos primeiramente Ele, nós vamos ter a segurança desse Pai que cuida das aves, que cuida dos lírios do campo. Quanto mais de nós somos chamados filhos de Deus. Isso tem uma importância muito grande. E às vezes nós estamos pensando em coisas vagarosas, às vezes nós estamos até mesmo na igreja, nós estamos com a cabeça lá fora: meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu deixei a TV ligada? O que eu tenho que fazer amanhã, sabe? Às vezes o pastor está aqui falando na frente, você não sabe nem o que ele pregou no final da mensagem, você vai para casa, nada muda. Sabe, quantas pessoas estão pedindo: ah, Senhor, me usa, mas elas são incapazes de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, elas são incapazes de buscar o Senhor Jesus Cristo primeiramente. O Senhor Jesus Cristo, Ele só vai usar aquele que se dispõe a ser usado. Ele pode usar qualquer um, mas nós temos que estar cientes de que nós devemos ter uma intimidade com Ele. Sabe, essa é uma questão muito importante. Se nós formos pensar na parte das disciplinas espirituais, vamos ver se nós estamos realmente colocando o Senhor Jesus Cristo como prioridade. Quantas vezes nós temos orado durante a semana? E não é a oração que a gente faz quando vai comer, na hora do jantar, que é aquela de 5 segundos que você faz: obrigado, Senhor, amém. Quantas vezes você tem dito para Deus realmente os seus problemas? Porque uma coisa que às vezes eu percebi em mim mesmo, e eu digo por mim, é que às vezes a gente conta os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, para pessoas que não podem resolver o nosso problema.
a gente confia mais em pessoas que não podem resolver o nosso problema, mas nós não somos capazes de parar pelo menos 10 minutos para falar com aquele que pode tudo, para aquele que nos adotou, para aquele que foi até a cruz e se sacrificou para pobres pecadores, para que eles tivessem vida. Sabe, é algo que eu penso muito, porque pensando nessa parte da oração, se eu não oro, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não posso ser usado por Deus. Se eu não sou usado por Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de eu estar todo domingo, toda quarta-feira, vindo para cá? É algo social? É somente para alguém ver? Para eu colocar na minha rede social que eu sou cristão? Para eu colocar uma cruzinha? Para mim colocar um crucifixo no pescoço? Sabe, é algo que Deus, Ele me incomoda muito, porque sempre houveram cristãos dessa forma, durante todo o tempo que o cristianismo vigorou e ainda vigora. Mas eu acredito que hoje em dia, pela velocidade das coisas, pela velocidade das informações, pelas preocupações do dia a dia, nunca houve uma geração tão desligada, tão apática em relação às coisas do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos igrejas lotadas, mas vazias ao mesmo tempo. Igrejas que as pessoas, elas dizem coisas muito bonitas, elas dizem que você vai ser próspero, elas dizem que você vai ser feliz. Ei, mas o Senhor Jesus Cristo não falou isso. Ele não te chamou para isso. Ele não quer te usar para isso. As pessoas, elas são levadas facilmente por esse discurso, porque elas não leem a palavra, elas não oram, elas não jejuam, elas não têm nenhuma intimidade com o Pai. E assim fica fácil qualquer pessoa, qualquer personalidade vir e dizer qualquer coisa. E essa geração está sofrendo muito com isso, uma teologia liberal que a cada vez está levando mais os jovens, a cada vez está levando até mesmo pessoas que são adultas, que vivem há muito tempo em igrejas. Elas estão acreditando em coisas que distorcem a verdade do Evangelho. Elas estão se voltando contra aquilo que a Bíblia diz. Sabe, pense no que é prioridade para você. Realmente você tem dado o devido valor àquilo que vem do alto? Porque falar isso é muito fácil, eu digo isso por mim, porque dar realmente prioridade ao que o Senhor Jesus Cristo quer na sua vida, não é simplesmente algo momentâneo. Assim que você sai da igreja, Cristo deve ser a sua prioridade. No trabalho que você exerce, Cristo deve ser a sua prioridade. Na sua casa, Cristo deve ser a sua prioridade. Com seus amigos, Cristo deve ser a sua prioridade. Não existe um momento em que você vai e deixa o Senhor Jesus Cristo de lado e fala, não, agora pode deixar aqui, quando eu chegar na igreja, você é prioridade. Não existe isso. Deus é um Deus exclusivo. Não existe forma de você adorar a Deus e adorar a outro Senhor. Ele é um Deus que te ama, mas Ele também é um Deus que vai dizer, eu não te conheço, quando chegar o final dos tempos. Essa é uma verdade dura, mas ela precisa ser dita, porque nós estamos pensando que essa vida ela é infinita, quão pequena é a nossa vida. Nós não pensamos sobre as consequências dos nossos atos. Nós não estamos pensando qual é o nosso objetivo aqui na Terra. A Terra é um lugar passageiro e por mais clichê que isso possa parecer, essa é a realidade. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós planejamos uma vida aqui, nós planejamos uma família aqui, filhos, trabalho, mas no final isso aqui é passageiro. E nós temos que entender a vida aqui na Terra como algo que realmente é passageiro. Nós estamos pensando muito mais na vida aqui na Terra como se fosse o ponto final, e na verdade aqui é só o começo. E muita gente está deixando a bênção sair das mãos, está deixando aquilo que é mais precioso, que é a salvação.
está dormindo dentro da igreja, não fisicamente, mas espiritualmente. E o Espírito Santo, ele está sempre ao nosso lado, mas essas pessoas não dão ouvido, porque elas não têm intimidade. Só tem como ouvir a voz do pastor aquele que é a ovelha do pastor, porque ele reconhece a voz. E aí eu escrevi algumas coisas com o trabalho, as contas para pagar, a rotina diária. Às vezes, não nos damos conta que estamos deixando Cristo e sua palavra de lado. Vamos aos cultos nos domingos, porém nossas mentes estão completamente desligadas e desincronizadas com o Espírito Santo. Voltamos para nossa casa, porém nada de fato mudou em nossas vidas, pois estamos perdendo tempo com o que não é essencial. Agora imagina, pensando um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui, eu gostaria que você refletisse mesmo, sabe? Qual é o sentido realmente? Porque as pessoas estão lá fora fazendo aquilo que lhe apraz, o que elas querem, estão vivendo a vida delas, despreocupadas, achando que essa vida aqui é o final. Então elas estão aproveitando a vida delas. E nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque nós compreendemos que aqui não é o final. Que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos salvou, aquele que nos deu a vida para que possamos ser salvos. Nós temos ciência disso, e se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos nisso. Agora, qual é a finalidade de estarmos aqui se nós não estamos ligados com essa palavra? Eu cheguei a pensar, sabe, se eu já fiz isso algum dia, eu estou perdendo tempo. Sabe, quantas pessoas estão vindo para a igreja e às vezes aparentam realmente ser cristãos de verdade. De manhã, pela manhã, foi falado muito sobre o joio e o trigo na EBD, e no início o joio e o trigo, eles crescem iguais. Muitas pessoas, eu pareço muito ser cristão. Essas pessoas estão dentro da igreja cada vez mais e cada vez mais. Qual é a utilidade dessas pessoas dentro da igreja se não afastar, sufocar e matar aquelas outras que estão ali dentro também? Vamos pensar que Cristo deve ser a nossa prioridade. Por que eu estou repetindo sempre isso? Porque nós esquecemos, eu digo isso de mim mesmo, porque ter Cristo como prioridade quando eu estou no culto é muito fácil. Está todo mundo envolvido, está todo mundo falando de Cristo. Agora, e quando eu estou numa roda de amigos em que nenhum deles é cristão? Peraí, Cristo está sendo a sua prioridade? As coisas que você está dizendo, Cristo está sendo a sua prioridade? Você está demonstrando Cristo como a sua prioridade para eles? Ou você está deixando Cristo de lado por uma situação? Você está servindo a dois senhores ou você está servindo a um Deus exclusivo? Eu digo isso falando você, mas eu digo para mim também. Porque nós devemos ser exemplos. No verso 32, diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu vou citar alguns tipos de distrações normais nos dias de hoje. Vamos começar pelo dinheiro. O dinheiro é muito importante, não dá para ser demagógico, mas ele não pode ser o cerne da nossa vida. Quantas pessoas estão perdidas, imaginando que o dinheiro é o centro de suas vidas. E ao final de suas vidas, perceberão que essa não é a realidade.
Quantas pessoas estão se perdendo nesse amontoado de informações, cultuando personalidades ao invés de Cristo? Ah, vai ter show da Gabriela Rocha aqui. Ah, todo mundo vai, até quem não é cristão. Agora o pastor Neilson Júnior vai pregar aqui numa quarta-feira. Ah, não, estou fora. Ah, mas ele vai falar uma coisa muito importante. Ah, mas é o culto à personalidade e como isso tem influenciado cada vez mais as nossas vidas. Nós confiamos em pessoas ao invés de confiar em Deus. Deus é o centro de nossas vidas. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Não existe alguém que esteja superior ao Senhor Jesus Cristo. Deus me livre. Que eu diminua e que o Senhor Jesus Cristo cresça para sempre, para sempre, para sempre. Porque eu não sou nada, mas o Senhor Jesus Cristo é tudo em minha vida. E se Ele é tudo em sua vida, e você pode dizer isso, Ele é a sua prioridade. Ele é o seu centro, Ele é o seu tudo, Ele é a sua vida. E se Ele governa a sua vida, Deus cuida de ti. E se Deus cuida de ti, mesmo diante das dificuldades, Ele vai estar contigo. Você lembra do episódio em que o Senhor Jesus Cristo estava no barco com os discípulos? E vem o vento, vem a tempestade, ah meu Deus, e os discípulos eles se desesperam. E o Senhor Jesus Cristo está lá, tranquilo no barco. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador. E algo que é criado obedece ao seu Criador. Se nós servimos realmente a um Deus Criador, nós devemos ter ciência de que se nós estamos com Ele, não existe nada e nem ninguém que pode nos afastar do amor dEle. Não existe provação, não existe doença, não existe dificuldade que pode nos dissipar, que pode nos destruir. Pode terminar com a nossa forma material, mas o nosso espírito vai estar forte com o Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele diz que em todas as coisas posso naquele que me fortalece, ele está se referindo a essas coisas ruins. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a sofrer realmente por Cristo? Será que Deus é prioridade na sua vida para isso? Porque se for para ter bênção, não, Deus é minha prioridade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí eu estou sem emprego, eu estou doente, e Deus não fez nada. Deus não está sendo a sua prioridade. A sua prioridade com Deus é somente quando as coisas estão boas. Deus não nos chamou. Ele não nos prometeu que as coisas seriam boas. Mas Ele nos prometeu que mesmo que as coisas estejam ruins, Ele vai estar ao nosso lado. O salmista Davi vai declarar um salmo lindo, que eu me emociono sempre quando eu leio esse salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O salmista Davi, ele sabia que ele ia passar, mesmo que se ele passasse por um lugar estreito, um lugar dificultoso, se o Senhor Jesus Cristo estivesse com ele, nada sairia do controle do Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo. Quando nós entendemos esse conceito, sai um peso muito grande das nossas costas. Porque nós não temos mais com o que se preocupar. Porque o Deus que pode tudo, o Deus que é aquele que faz tudo em nossa vida, o Deus que nos sustenta mesmo na adversidade, se nós estamos com Ele, nós temos plena confiança, e nós temos intimidade com Ele, nós obtemos a paz de espírito. Para concluir, Deus nos ama. Se buscarmos o seu reino,
E o Senhor, em primeiro lugar, Ele há de nos sustentar nas demais coisas, pois Ele é o nosso Pai bondoso. Porém, se apenas vivermos de aparências, sem deixar o Senhor Jesus Cristo no centro de nossas vidas, Ele também estará distante de nós. Essa é uma palavra muito dura e que mexeu muito com o meu coração, porque ela me fez refletir que todos os dias nós estamos na igreja e nós dizemos sobre o nosso último tema, que foi avivamento, aviva no Senhor. Avivar para quê? Se nem intimidade com o Senhor nós temos. Usar para quê, se nem a palavra eu leio? Falar para quem, se nem de Deus eu sei falar? Vou falar sobre um Deus que eu não conheço. E é por isso que muitas pessoas estão discorrendo sobre um Deus que elas não conhecem e dizendo coisas que elas não sabem, coisas tiradas de sua própria cabeça e levando outras pessoas para o inferno. Que a nossa vida seja guiada por Deus, sempre no centro de tudo, e que Ele possa conduzir a nossa vida, porque Ele é o único que pode nos dar vitória e a salvação e a bênção da vida eterna. Amém. Uma bênção essa palavra ministrada pelo irmão João. Enquanto o Ministério de Louvor vai chegando aqui na frente, quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Vocês perceberam como tudo foi se conectando? Como é que Deus faz as coisas? Eu não estava na IBD dos adultos, eu estava na IBD com os adolescentes. Mas tudo que foi falado na IBD, tanto os adolescentes, tanto aqui, quanto na reflexão da manhã e agora na reflexão da noite, está tudo conectado. E a gente não combinou, não sabia o que o João tinha preparado. E de manhã, quem estava aqui de manhã, eu falei sobre a renúncia. E como a renúncia está ligada com tudo isso que o João falou. Aí, para a gente viver uma vida de intimidade, uma vida onde a gente está ligado com Cristo Jesus, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas da nossa vida. E como a gente viu de manhã, a gente vai precisar renunciar ao nosso próprio eu para aceitar a vontade de Cristo em nossas vidas. Vocês lembram que o versículo que a gente leu de manhã? Quem quiser ser meu seguidor, meu aprendiz, meu discípulo, quem vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Precisamos de uma vida de relacionamento com Cristo Jesus. Como o João bem falou, ser avivados para quê? Ser usados para quê? Se a gente nem conhece esse Deus que a gente fala. Que essa palavra que primeiramente o Senhor ministrou para o João, para a vida dele, e que também ministrou para nós nessa noite, surge efeito em cada um de nós, que isso faça despertar em nós a vontade de cada vez mais querer conhecer mais e mais de Deus, para a gente não ser levados por qualquer vento de doutrina, mas que a gente possa ser fortalecidos na palavra do Senhor. E quando as coisas ficarem difíceis, a renúncia, às vezes, está muito difícil para nós, muito pesada. Vocês lembram o texto que a gente leu no início? Sobre andar ansiosos, sobre o que há de ter, de comer, de vestir. Tem um outro texto também. A Bíblia fala muito sobre ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então, quando as coisas ficarem difíceis, vocês sabem que tem alguém que está disposto a cuidar, e tudo que ele quer é que vocês se relacionem com ele. Ministério de Louvor.
cantar ao Senhor com alegria? Nosso compromisso de buscá-lo em todo o tempo. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Então, estamos encerrando mais uma celebração nessa noite, mas ao longo da semana a gente ainda tem mais, né? Quarta-feira a gente tem nossa quarta da celebração. As reuniões com os adolescentes ainda não voltaram, ainda. Já vai voltar em breve. Em breve vai ter novidade também para os jovens. Avisos, retiro. Qual a data mesmo? Eu sei que é no carnaval, mas me esqueci a data do carnaval. É isso aí. Você que ainda não fez a sua inscrição no retiro, ali na frente da igreja, na porta, na mesinha ali, tem um carnezinho para você pagar, está no valor de R$200, né? De R$200. A gente vai passar quatro dias. Vai ser num sítio aqui perto, um lugar muito gostoso, onde teve o encontro de casais, onde teve o encontro das crianças e dos adolescentes também. Muito legal.
Vai ser uma experiência muito bacana. Também é uma oportunidade da gente estar com os irmãos da igreja de uma forma mais íntima, mais próxima. Às vezes aqui no domingo a gente se vê tão rapidinho, termina o culto, a gente às vezes nem consegue despedir do irmão, porque tem hora para ir embora, mas lá no retiro a gente está mais juntinho, está mais aconchegado. Então, quem puder, não deixe de participar. Mais alguma coisa, Manoel? Cadê? Mais alguma coisa? Então, acho que é só isso aí. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito. Te agradecemos pela palavra ministrada aos nossos corações durante todo o dia de hoje, desde a IBD, desde o culto da manhã, aqui agora, também nosso tempo em casa, falando, meditando naquilo que o Senhor falou conosco. Te peço, Senhor, que não sejam meras palavras vazias, Senhor, que a gente possa aprender e possa mudar com cada um desse aprendizado, viver uma mudança dentro de nós, mudança no nosso caráter para um caráter parecido com o de Cristo. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui hoje, que poderia estar em tantos lugares, mas escolheram renunciar qualquer outra possibilidade pelo prazer e alegria de estar na tua presença. E que essa renúncia para estar na sua presença seja algo que nós possamos fazer com alegria, Senhor. Que viver para Ti, viver contigo, viver ligado contigo, possa ser a nossa prioridade, assim como foi ministrado na palavra de hoje. Continue falando aos nossos corações, nos leve de volta em segurança para casa. E agora que o amor de Deus, as graças e bendita consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, espalhado pela face da terra e nessa noite aqui reunido, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.